Eu tenho hiperfoco em dragão, sempre achei legal. O pessoal fala assim: "Ah, autista gosta de dinossauro, não sei o quê", mas dinossauros são sem graça, né, dragão é muito mais legal. Então vamos lá, cada dragão mitológico explicado em 13 minutos. Dragão Vermelho, mitologia galesa. Vamos começar com o dragão vermelho da mitologia galesa. E Um cara, clássico, essa né. história é de arrepiar. Esse dragão não era só mais um bicho cuspindo fogo, não. Ele representava a alma de toda uma nação, sacou? A parada é a seguinte: tinha uma treta épica rolando entre o dragão vermelho e o dragão branco. E não era uma briguinha qualquer, Olha não, isso, meu cara, amigo. Essa dinossauro nunca vai batalha ser isso aqui. representava a luta eterna entre os galeses e os invasores saxões. O rei Vortigern tentou construir uma Ah, é por isso que a bandeira do País de Gales tem um dragão vermelho? Ah, agora faz sentido. fortaleza, mas ela desmoronava toda vez. Sabe por quê? Os dois dragões estavam lutando embaixo dela. Quando eles foram libertados, a batalha foi tão intensa que a terra tremia. E adivinha quem venceu? Isso mesmo, o dragão vermelho. Por isso, até hoje ele está na bandeira do A país de bandeira do Gales, País de Gales. representando coragem, resistência e a vitória do povo galês. Mas o mais interessante é que esse dragão não é só força bruta, ele é um símbolo vivo de identidade nacional. Imagina carregar esse peso todo e ainda assim vencer. Esse é o tipo de poder que transcende o físico e entra no espiritual, mano. Agora segura essa. E se eu te contar que tem um dragão que era literalmente invencível até ser traído? Fafnir, mitologia Ah, da nórdica. Meu mitologia caro, é nórdica. uma das histórias Um dos mais dragões de tensas da Odin, né. mitologia nórdica. Escuta só que loucura. Fafnir não nasceu dragão, não. Ele era um anão. Isso mesmo que você ouviu. Mas aí rolou uma treta familiar por causa de um tesouro amaldiçoado. E quando a ganância tomou conta do coração de Fafnir, ele se transformou num dragão colossal e passou a guardar aquele Mitologia ouro com uma nórdica é muito legal. possessividade insana. Cara, o sangue dele era tão venenoso que matava qualquer um que chegasse perto. Fafnir era praticamente invencível. Sua pele era como uma armadura impenetrável. Suas escamas refletiam ataques. Ele tinha um hálito tóxico que envenenava tudo ao redor. Ninguém conseguia chegar perto. Até que apareceu Sigurd, o herói. Mas ele não foi de Sigurd. frente, não. Ele foi esperto. Cavou um buraco no caminho que Fafnir fazia todo dia. E quando o dragão passou por cima, uma estocada certeira na barriga. O único ponto fraco. O mais louco, depois de matar Fafnir, Sigurd provou do sangue do dragão e ganhou o poder de entender a linguagem dos pássaros. E foram justamente os pássaros que avisaram ele que seu mentor ia traí-lo. Velho, mitologia nórdica não brinca em serviço. Mas ó, se você acha que um dragão já é problemático, Hidra imagina de 9 Lérnia. cabeças que crescem de novo quando você corta. Hidra de Lerna, Lerna. mitologia grega. A Hidra de Lerna é simplesmente o terror da mitologia grega. Imagina a cena, você tá lá, todo Foi o confiante, com Hércules, sua né, que matou espada, ela aí nos Doze você corta uma Trabalhos. cabeça da Hidra e pensa, beleza, uma menos. Só que surpresa, crescem duas no lugar. Cara, essa criatura era a definição de pesadelo. Ela tinha 9 cabeças. Algumas versões dizem que eram muito mais. Cada uma delas era mortal. Ah, e a cabeça do meio, essa era imortal. Não tinha como matar. O veneno dela era tão potente que até o hálito matava. Pessoas morriam só de respirar perto da Hidra. E ela vivia nos pântanos de Lerna, tornando toda aquela região inabitável. Aí entra Hércules, em um dos seus Hércules. famosos 12 trabalhos. E, velho, ele quebrou a cabeça nessa missão. Porque não adiantava nada ficar cortando cabeças se nasciam duas. Então, sabe o que ele fez? Chamou seu sobrinho Iolau e bolaram uma estratégia genial. Cada vez que Hércules cortava uma cabeça, Iolau queimava o coto com uma tocha para cauterizar e impedir que crescessem novas cabeças. Hum, E a cabeça imortal, Hércules enterrou embaixo de uma pedra gigante. Depois, ele ainda mergulhou suas flechas no veneno da Hidra, criando armas letais que ele usou em outras aventuras. A Hidra representa aqueles problemas que só pioram quando você tenta resolver de qualquer jeito. Às vezes você precisa de estratégia, de ajuda, de pensar fora da caixa. Agora me diz, você teria coragem de roubar algo guardado por um dragão que nunca dorme? Ladão, mitologia grega. Ladão é o dragão que você definitivamente não quer encontrar se estiver pensando em roubar alguma coisa. Esse cara da mitologia grega era o guardião supremo das maçãs de ouro no Jardim das Hespérides. E quando eu digo supremo, é supremo mesmo. Ladão tinha 100 cabeças, mano. 100! Imagina a paranoia. Enquanto 99 descansam, uma tá sempre de olho. Ele nunca dormia. Era vigilância 24/7, sem folga, sem férias, sem nada. As maçãs de ouro que ele guardava não eram frutinhas comuns, não. Elas
concediam imortalidade. Por isso, Hera, a rainha dos deuses, colocou Ladão lá, e ele levava o É trabalho sempre a Hera, né? muito a sério. Cada cabeça falava uma língua diferente, criando uma cacofonia que deixava qualquer invasor completamente desorientado. Era tipo aquele alarme de banco que toca em frequências diferentes para confundir ladrão, só que versão mitológica e muito mais assustadora. Até Hércules teve que encarar Ladão, mas dessa vez força bruta não rolou. Algumas versões dizem que ele pediu ajuda ao titã Atlas, outras dizem que ele usou suas O Hércules tem flechas que fazer tudo envenenadas também, com o né? sangue da Hidra. Olha ela aí de novo, para acertar Ladão de longe. Quando Ladão morreu, Hera ficou tão triste que colocou ele no céu como uma constelação. Até hoje dá para ver a constelação do dragão brilhando no céu noturno. É ou não é uma homenagem épica? Pera aí que agora vem o caos absoluto. Um dragão que rói as raízes da árvore que sustenta toda a realidade. Nidhogger, Ah, mitologia esse é o guardião da árvore do mundo, né? Da mitologia nórdica. Ele e o esquilo lá. nórdica. Nidhogger é simplesmente o dragão mais aterrorizante da mitologia nórdica. E olha que a concorrência é pesada. Esse cara vive em Niflheim, o reino dos mortos, e passa o tempo todo fazendo o quê? Roendo as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Deixa eu te explicar a gravidade disso. Yggdrasil conecta todos os nove nove reinos da reinos. cosmologia nórdica. Se ela cair, a realidade inteira entra em colapso. E Nidhogger tá lá todo dia, roendo, roendo, roendo. Mas espera que fica pior. Esse dragão não é só destrutivo, ele é literalmente a personificação da malícia e do ódio. Ele se alimenta dos cadáveres dos piores criminosos, assassinos, traidores, quebradores de juramentos. Imagina o nível de maldade concentrada nesse ser. E tem mais. Nidhogger vive em eterna rivalidade com uma águia que fica no topo de Yggdrasil. Eles ficam mandando insultos um pro outro através de um esquilo Ratatosk. mensageiro chamado Ratatosk. Sim, você ouviu direito. Um esquilo que fica subindo e descendo a árvore só para levar fofoca entre eles. Na mitologia, acredita-se que durante o Ragnarok, o apocalipse nórdico, Nidhogger finalmente vai conseguir destruir as raízes de Yggdrasil. E depois que tudo Ele acabar, realmente quer ele vai destruir. voar pelos céus carregando cadáveres nas asas. Eu achei que É ele a era um imagem guardião. mais metal que a mitologia já criou. Mas calma, que no Japão a coisa também é séria. 8 cabeças, 8 caudas e um Yamata no apetite Orochi. por jovens donzelas? Yamata no Orochi, mitologia japonesa. Yamata no Orochi é a criatura mais terrível da mitologia japonesa. Imagina um dragão serpente tão grande que seu corpo se estendia por 8 vales e 8 montanhas. Cada uma das suas 8 cabeças tinha olhos vermelhos como cerejas e suas costas eram cobertas de musgo e árvores. Basicamente uma cadeia de montanhas viva. E sabe qual era o hobby favorito dele? Aterrorizar uma família e devorar suas filhas. família Uma por ano. específica, Quando foi a mesmo. história começa, 7 já tinham sido devoradas e só restava Kushinada Hime. Aí aparece o deus Suzano, que tinha Suzano. sido banido do céu e estava procurando se redimir. Ele viu a família chorando e pensou, essa é minha chance. Mas ele não foi na força bruta não. O plano foi genial. Suzano pediu para a família preparar 8 barris gigantes do melhor saquê, a bebida alcoólica japonesa, e colocá-los em 8 portões diferentes. Quando Orochi chegou e sentiu o cheiro do saquê, cada cabeça mergulhou num barril diferente. O dragão bebeu tudo e ficou completamente bêbado. As 8 cabeças desmaiaram ao mesmo tempo. Foi aí que Suzano atacou. Ele cortou as 8 cabeças e as 8 caudas. E quando ele cortou uma das caudas, encontrou dentro dela a A espada Kusanagi, uma lendária. das 3 relíquias imperiais sagradas do Japão. Eu falei Essa disso no espada vídeo do existe até Ragnarok. hoje como um dos tesouros nacionais japoneses. De certa forma, Orochi deu origem a um dos símbolos mais importantes do Japão. Irônico, né? Agora, esquece dragões malvados. E se eu te contar que na China existe um dragão que controla chuva, rios e traz boa sorte? Shenlong, mitologia O Shenlong chinesa. aí. Shenlong é completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. Na mitologia chinesa, dragões não são criaturas malignas, são símbolos de poder, sabedoria e boa sorte. E Shenlong é o mestre da meteorologia. Esse dragão espiritual controla clima, chuva, vento e água. Na China antiga, se tivesse seca, Shenlong de o Dragon povo Ball. fazia rituais para Shenlong enviar chuva. Se tivesse enchente, pediam para ele acalmar as águas. Ele era tipo o gerente do departamento climático do universo. Shenlong é descrito como um dragão azul imenso, com escamas brilhantes e uma pérola luminosa embaixo do queixo. Essa pérola representa sabedoria e poder. Ele voa entre as nuvens e
e sua respiração se transforma em nuvens que trazem a chuva fertilizante. O mais interessante é que Shenlong não mora em cavernas É, escuras. tem isso, né, nas histórias, orientais, principalmente na China e no Japão, dragões, assim, em formato de serpente, geralmente eles não voam por voar, né, eles criam nuvens e se apoiam nas nuvens que eles mesmos criam. Guardando tesouros. Não, ele vive nos céus, entre as nuvens, garantindo o equilíbrio natural. É um dragão celestial, nobre, benevolente. Na cultura chinesa, o dragão é tão importante que era o símbolo do imperador. Só o imperador podia usar roupas com dragões de 5 garras. Todos os dragões celestiais, incluindo Shenlong, eram vistos como divindades que mereciam Isso é respeito e muito foda. veneração. Até hoje, na dança do dragão, durante o Ano Novo Chinês, o povo celebra esses seres como portadores de prosperidade. É uma visão completamente diferente do dragão ocidental que vive aterrorizando aldeias. E para fechar com chave de ouro, que tal um dragão que é literalmente um deus e criou a civilização? Quetzalcoatl, mitologia Quetzalcoatl, asteca e mesoamericana. Quetzalcoatl é simplesmente épico. dragão Conhecida latino. como a serpente emplomada, essa divindade da mitologia asteca e tolteca é um dos deuses mais importantes de toda a Mesoamérica. Primeiro, olha que visual insano. Quetzalcoatl tinha corpo de serpente coberto com plumas de quetzal, um pássaro sagrado de penas verdes e azuis super vibrantes. Era a união perfeita entre terra, serpente e céu, pássaro. Mas o mais incrível sobre Quetzalcoatl é que ele não era um dragão destruidor. Pelo contrário, ele era o deus da sabedoria, do conhecimento, da fertilidade e do vento. As lendas dizem que foi ele quem ensinou os Os humanos sobre astecas veneravam agricultura, ele, né. astronomia, matemática e artes. Tem uma história que diz que Quetzalcoatl desceu ao submundo, enfrentou o Senhor da Morte, pegou os ossos dos antigos humanos e misturou com seu próprio sangue para criar a humanidade atual. Ele literalmente se sacrificou para criar a gente. E tem mais. Quando os conquistadores espanhóis chegaram no México, os astecas inicialmente pensaram que o líder Hernán Cortés poderia ser Quetzalcoatl, retornando, porque havia uma profecia dizendo que ele voltaria. Isso mudou completamente a dinâmica do encontro entre essas culturas. Quetzalcoatl era tão venerado que templos gigantescos foram construídos em sua honra. A pirâmide de Quetzalcoatl, em Teotihuacan, é uma das estruturas mais Os impressionantes templos do México astecas. antigo, com cabeças de serpente emplumada esculpidas por toda parte. Diferente dos outros dragões que a gente viu, Quetzalcoatl representa criação, vida, conhecimento e progresso. É o dragão supremo da sabedoria. Bem melhor do que qualquer dinossauro que você encontrar por aí.